Muito bem, irmãos. O que vimos até aqui? Iniciamos há algumas semanas a carta de Paulo aos Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios. Falamos que essa epístola é uma das epístolas da prisão. Paulo escreve preso. Falamos também que Paulo escreve essa carta aos Efésios não para tratar algum problema, como, por exemplo, nas igrejas da Galácia, na igreja de Corinto, mas que Paulo escreve com o mesmo objetivo que escreve aos Filipenses. É uma carta de amor, é uma carta onde Paulo reivindica a autoridade da Trindade Santa e explica, ensina aos Efésios como a graça de Deus se manifestou por meio de Cristo e pela ação do seu Santo Espírito na vida daqueles que creem. É uma carta que convida os Efésios e a nós a adorarmos a Deus por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus permitiu revelar. Os irmãos vão se lembrar que nos versículos 3 e 4, Paulo começa então essa grande doxologia, essa grande adoração a Deus, adoração essa que irá dos versículos 3 a 14. Me lembro também de ter falado que nessa adoração, Paulo dividirá o seu louvor nas três pessoas da Trindade. Ele começa falando do Pai, depois ele passa a falar do Filho, e os dois últimos versículos ele fala da obra do Espírito Santo, sempre separando uma da outra com a sentença para o louvor da sua glória. E nós chegamos então ao versículo 5. Os versículos estão um pouco quebrados, porque, assim como eu disse lá na primeira semana, Paulo não coloca ponto final. Paulo vai exaltando a Deus, exaltando a Trindade, exaltando, ele não coloca um ponto final. Então, por isso, às vezes, para iniciar um versículo, nós precisamos recorrer ao versículo anterior, que é o que nós faremos nessa noite. Então, nós vamos iniciar o versículo 5 com o finalzinho do versículo 4. Paulo falou no versículo 3 e 4 que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e que Deus nos escolheu para que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora sim. E em amor nos predestinou para Ele. O que quer dizer essa palavrinha mágica? E em amor nos predestinou para Ele. Irmãos, o sentimento de Paulo aqui, de adoração, ele traduz bem o nosso sentimento de adoração. Porque, veja, essa simples sentença, e em amor, já daria aí um sermão de 1 hora. Só isso, e em amor. Se nós, obviamente, estivermos dentro do contexto de Efésios, né? Senão fica uma frase solta. Se nós estivermos trabalhando Efésios, uma série de pregações em Efésios, por exemplo, aquele pastor, evangelista, presbítero que estiver pregando, ele pode pregar um sermão e em amor. Por quê? Porque o e em amor define aquilo que Paulo havia falado e aquilo que Paulo vai falar. Esse em amor é uma das bases da nossa teologia, da cosmovisão reformada, da maneira como nós enxergamos os ensinos bíblicos. Por quê? Porque esse e em amor nos ensina que o motivo de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele foi o amor. E nos ensina também que o motivo de Deus ter nos predestinado para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, foi o amor. Então, só nessa frase, nós já colocamos por terra qualquer tipo de mérito na salvação humana. Deus não nos elegeu, e a gente vai falar muito agora, nos versículos 5 e 6, sobre isso, mas é um assunto só. Deus não nos elegeu porque Deus anteviu que nós creríamos. Deus não nos escolheu porque Deus achou em nós algum tipo de sentimento, motivação que despertasse nele a justificação para nos eleger. Entendem? A razão única de Deus ter escolhido alguns para a salvação foi o amor de Deus. Então, quando você... Lembra que semana passada nós falamos assim, eu brinquei, eu não sei se saiu na transmissão, se saiu, me perdoem, irmãos,
No início da transmissão eu brinquei assim com a Dani. Nós estamos livres do Vitor hoje? Porque o Vitor fez algumas perguntas nesse sentido, né? E aí eu fiz uma brincadeira com ele, com o nome dele. Nós falamos semana passada sobre o que teria motivado esse amor. Não, perdão, o raciocínio voltou agora. Nós falamos semana passada sobre qual o critério. Eu lembro de ter dado o exemplo aqui, existe uma senhorinha, um senhorzinho, muito piedoso, que ajuda todas as pessoas, que não fala mal de ninguém, que não ofende ninguém, e que talvez esteja sob a ira de Deus. E uma outra pessoa que foi um ladrão, que foi um assassino, que foi enfim, esse recebeu a graça de Deus e foi eleito para a vida. E aí nós falando aqui, né, que isso é muito difícil de entrar na nossa cabeça. Por que amou esse? Por que não amou aquele? Paulo está explicando isso aqui. Se alguém te perguntar isso na rua, no trabalho, no ônibus, por que você acha que você vai para o céu e o outro não? O que você fez para merecer o céu? Você é melhor do que alguém? Você se acha mais santo do que alguém? Enfim, a resposta é: Deus resolveu nos amar. Não é o que nós fazemos. Não é o fato de você vir para a igreja todo domingo, toda quinta, ler sua Bíblia todo dia, orar todo dia. Você faz todas essas coisas porque Deus separou você para que você seja santo e irrepreensível perante Ele. E as atitudes que alguém santo e irrepreensível perante Deus faz são essas: de ler a Bíblia, de vir aos cultos, prestar culto a Deus. Então você faz porque foi salvo, e não para que seja salvo, e não para receber o amor de Deus. Irmãos, nenhuma sentença é mais clara, e até uma criança, um adolescente, consegue entender de forma muito clara isso. Grave isso na sua memória toda vez que alguém lhe questionar sobre o amor de Deus. Nós vamos falar sobre isso mais à frente também. Grave essa sentença, grave o que eu vou dizer. Deus não nos ama, Deus não colocou em nós o seu amor por conta de algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. É por isso que nós reivindicamos e ensinamos a doutrina da soberania de Deus. Deus nos ama, Deus nos escolheu por causa de Cristo. Deus não vê a nossa feiura moral, os nossos pecados. Eu falei isso lá no acampamento, né? E é óbvio que, falando para adolescentes, pré-adolescentes, num ambiente de acampamento, eu preciso colocar todos os senão possível, né? Igual a imprensa, né? Mas, fala um negócio e depois eu tenho que colocar, mas o Brasil melhorou, mas pode piorar no futuro, mas, então eu tenho que falar o mas também. Quando nós pecamos e nós pensamos assim: Deus vai desistir de mim porque eu pequei, Deus não quer mais nada comigo, eu não valho nada, olha o que eu fiz com Deus, Deus tirou de mim o seu amor. Aí vai que no dia seguinte você bate o dedinho do pé na quina do armário da cozinha, e você fala: tá vendo? É castigo de Deus, é Deus me castigando. Você toma uma multa, olha, é Deus me castigando, Deus tirou de mim o seu amor. Irmãos, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, Ele não é esse tipo de Deus. Não há rancor no coração de Deus, não há mágoa no coração de Deus. Aliás, nem há coração no ser de Deus, né? Deus é espírito. Entendem? Então, se Deus colocou o seu amor, o amor dele em você, Deus colocou o amor dele em você por causa de Cristo. Porque você creu em Cristo. Então, se você fizer alguma coisa errada, Deus não vai tirar o amor de você. Porque Cristo continua sendo o mesmo Cristo. Só para ficar claro isso. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou dizendo aqui, aí que entra o mas, que eu realcei várias vezes lá no acampamento. Eu não estou dizendo aqui que nós podemos pecar à vontade, uma vez que Deus jamais tirará o seu amor de nós. Então é Cristo, Ele olha para Cristo, eu peco, Ele olha para Cristo, eu posso pecar então. Paulo diz isso lá em Romanos. Pecaremos mais por recebermos mais graça? De modo nenhum. Então, se nós pensamos que podemos pecar muito porque Deus não fará nada contra nós estamos enganados. Deus fará sim. Deus fará sim. O juízo de Deus vem. Nós sofremos com os nossos pecados. Nós sofremos por conta dos nossos pecados. Davi diz isso. Quando calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O que eu estou querendo dizer para você é que o amor eletivo de Deus não sairá de nós em hipótese alguma, se ele existe em nós. Se nós pensamos que podemos pecar à vontade, que vamos para o céu, é porque o amor de Deus nunca esteve no nosso coração. Porque se ele está no nosso coração, nós sabemos que não podemos viver pecando. Ok?
ficou nenhuma ponta solta, não? Exatamente. É impossível que percamos a salvação. Se Deus colocou seu amor em nós, irmãos, seu amor está em nós. Então, é isso que o versículo, finalzinho do versículo 4 aí, né, o em amor está querendo dizer. Não por algo que tenhamos feito ou que viríamos a fazer. Foi por amor. Ok? Versículo 5. Só voltar aqui, porque sempre que acende uma luzinha aqui, é igual aquele grilo falante do Pinóquio, né? Acendeu uma luzinha, é melhor falar. Quando eu digo que Deus não castiga os nossos pecados, não coloca sobre nós a ira, você bate o dedo no negócio, você toma uma multa, Deus castiga os nossos pecados diariamente, sim. Viu, irmãos? O que eu estou falando é que Ele não retira o seu amor eletivo para a salvação. Então, versículo 5, agora sim, nós já sabemos que tudo isso que nós recebemos por graça é por amor, graça, amor. Então vamos para o versículo 5. Nos predestinou para Ele. Vamos até aí. O que é o predestinou? O que é a predestinação? A predestinação faz parte dos decretos divinos, que tem como característica o fato de serem eternos, eficazes, imutáveis e incondicionais. Ou seja, esses decretos de Deus, eles não serão cancelados, eles não serão anulados, eles não serão transformados. Os decretos de Deus, todos eles, antes da eternidade, antes que o haja houvesse, eles são imutáveis. Não há a menor chance de que Deus volte atrás, de que Deus se arrependa, de que Deus mude o plano, de que Deus mude o percurso. Porque senão nós anulamos a soberania de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. As duas coisas não caminham juntas, é impossível que caminhem juntas. Então, quando Deus decretou, Deus decretou. Ok? E a predestinação é um desses seus decretos. Desde a eternidade, desde antes que houvesse qualquer coisa, Deus predestinou dois grupos. Um grupo receberia o perdão dos pecados e a adoção, que é a próxima doutrina que virá aí logo em seguida, e um grupo seria preterido. Um grupo não receberia o perdão de Deus. Entendem? Não é nem, irmãos, que um grupo seria condenado. Porque às vezes a gente diz, né? Às vezes até aqui, a gente fala assim, Deus escolheu um grupo para salvação e um grupo para condenação. Deus não escolheu um grupo para condenação. O grupo da condenação sempre existiu. O grupo dos eleitos para a salvação também sempre existiu. Era um grupo só. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus resolveu separar alguns, eleger alguns para a salvação. Então Deus é o autor do decreto o autor do decreto da predestinação é a Trindade Santa, com ênfase no Pai. Vamos ler alguns textos aí que reforçam essa ideia. Pode ficar com sua Bíblia aberta, porque hoje nós vamos ler muito texto, irmãos. Porque é um assunto complexo, então vamos trabalhar com a Bíblia aberta. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. João 17, versículos 6 e 9. 17, 6 e 9. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Essa é a oração de Jesus, né? Então, Jesus está falando aqui com o Pai. Versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Vê como fica claro que existem dois grupos de pessoa e que cabe apenas a Deus definir quem está em cada um desses grupos. Esses versículos deixam isso muito claro. Então, não somos nós que elegemos ninguém. Não somos nós que olhamos para o banco do lado e olhamos para o irmãozinho e falamos assim, esse vai para o inferno, esse miserável. Não, é Deus quem faz isso. E os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Existe um teólogo, não vou lembrar quem agora, se alguém lembrar aí me ajude, me refresca a minha mente, que ele diz que no último dia, na volta gloriosa de Cristo, do Senhor Jesus, nós teremos duas surpresas. A primeira surpresa é que nós vamos olhar para alguém lá no céu,
Partindo do princípio de que nós estaremos lá, né? Claro. Nós vamos olhar para alguém no céu e falar assim, o quê? Você aqui? Vamos encontrar com alguém lá e falar, o quê? Você aqui? Essa é a primeira surpresa. E a segunda surpresa é que a gente vai chegar no céu, olhar todo mundo que está lá e falar, uai, fulano não está aqui. Então, é mais ou menos isso. É Deus, é uma escolha soberana de Deus, né? Nós não temos a menor condição de ficar debatendo sobre isso, inferindo sobre isso. Os objetos, nós já sabemos quem é o Criador, o autor da predestinação. Os objetos da predestinação são todos os homens, bem como todos os anjos, individualmente. Por que eu pus assim individualmente ali depois do ponto final, irmãos? Porque Deus trata de forma individual. Individual. Deus trata comigo, Deus trata com você. Deus é um Deus de aliança, é um Deus pactual, e Ele trata com indivíduos. Então, nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana de Sapiranga. Logo, nós estamos salvos. Não. Deus trata com indivíduos, Deus trata com cada um de nós. A Igreja Presbiteriana de Sapiranga é a igreja visível, é aquela que nós conseguimos enxergar, com a qual nós nos relacionamos. Mas a igreja invisível é aquela que, de fato, é eleita de Deus, que estará na glória com Deus, a noiva de Cristo. E essa, não necessariamente, é a mesma igreja visível. Ok? Atos 4, 28. Aprisco é o lugar onde as ovelhas... Pode ser, sim, da separação, né? Atos 4, 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Na verdade, esse versículo ele fica melhor na sentença anterior, né, no enunciado anterior. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Judas 6, Judas está lá pertinho de Apocalipse. Judas 6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Algemas eternas. O que dá a ideia de que é algo que não vai ser modificado, de que é algo que não vai ser transformado. Ok? O mediador, já vimos quem é o autor, já vimos quem são os objetos dessa predestinação, e o mediador desse decreto é o Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Até aqui, tudo bem? Que Deus decretou todas as coisas, não há dúvida. Que Deus decretou todas as coisas, não há dúvida. Todas as coisas passam pela vontade de Deus, pelo governo de Deus. O termo predestinação ele é mais comumente associado à obra da redenção, ao decreto da salvação e da condenação. Mas no sentido de que tanto aquilo que se destina de antemão, que é o que significa predestinação, quanto aquilo que foi decretado, de que todas as coisas trabalham em sintonia com a realidade de que Deus definiu todas as coisas que aconteceriam antes que as coisas houvessem, sim. Sim. Nós estudamos, cheguei a falar isso com o Vitor semana passada, irmãos, não é um assunto fácil. Não é fácil entender. Falei com o Vitor semana passada que Deus, e você sabe disso, Deus tem dois tipos de vontade. Deus tem, é o que a gente estuda na teologia, dois tipos de vontade. Na verdade, são até mais de duas, mas as demais, elas são desmembradas dessas duas principais. Quais são essas duas vontades principais?
é a vontade decretiva de Deus, ou vontade de decreto, como você vai ler em alguns lugares, e vontade preceptiva de Deus. Correto? E é por isso que eu falo que dessas aparecem outras. Vontade de propósito, vontade de desejo, enfim. Mas essas são as bases. O que essas duas vontades nos ensinam? Essas duas vontades nos ensinam. A vontade decretiva nos ensina que tudo aquilo que Deus decretou que irá acontecer, infalivelmente acontecerá. Independente de qualquer coisa. Correto? Então, Deus decretou que não cairá um cabelo da minha cabeça sem que Ele permita. Ele sabe o dia, a hora, o momento que esse cabelo da minha cabeça vai cair. Correto? A vontade preceptiva de Deus é aquela em que Deus deseja algo, mas Deus trabalha com a circunstância, com os meios, com a vontade humana. Por exemplo, foi até o texto que o Vitor me falou semana passada. Eu acho que nós vamos tratar disso um pouquinho mais à frente, mas se tiver lá na frente, a gente já passa de largo. Que foi aquele texto, Deus não deseja... Não, como é que é? 1 Timóteo, né? Você lembra? 1 Timóteo 2,4. Deus não quer que nenhum se perca. Deus não quer que nenhum se perca. Deus não quer que nenhum se perca. É fato. Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não deseja que o ímpio morra em seus pecados e delitos. Mas Ele permite que ele morra. Entende? Essa é a vontade preceptiva. Lembra lá de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, dizendo que aqueles que têm o coração, que Deus endurece o coração daqueles que têm o coração endurecido, aqueles que não querem nada com Deus, que Deus os larga e deixa que eles caminhem nos seus próprios caminhos, Deus permite que esses, então, caminhem nos seus próprios caminhos. Consegue entender a diferença, por mais paradoxal que seja? Sim, uma perguntinha que deixa claro isso seria, até eu comentei com alguém, é possível desobedecer à vontade de Deus? Sim, não. A de decreto não, a de preceito sim. Exatamente. 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 Essa palavrinha sua é mágica. A vontade preceptiva de Deus, ela é desobedecida frequentemente por nós. Frequentemente por nós. A vontade decretiva, de maneira alguma. Entendem? Mas não tem consequência. Sim. Tem. A preceptiva está debaixo da decretiva, contudo, se houvesse apenas a decretiva, se Deus não trabalhasse com a responsabilidade humana, Deus seria coparticipante do nosso pecado, do nosso mal, da nossa maldade. Entende? Eu não sei se ficou claro, mas a vontade de preceito ou preceptiva é a Escritura, é a vontade revelada. É a vontade revelada e é a vontade em que Deus permite que nós não sejamos robôs. Nós não sejamos autônomos. Nós temos liberdade para fazer alguma coisa, para fazer algumas coisas. E essas nossas vontades para fazer algumas coisas, elas estão invariavelmente ligadas a fazer o mal. Não há quem faça o bem, não há um justo, nenhum sequer. Ok? Então, essa predestinação inclui duas partes, a eleição e a reprovação. Por que é interessante e importante nós frisarmos isso? Porque algumas correntes teológicas acreditam que Deus escolheu alguns para a salvação, mas que Deus ainda não resolveu o que fazer com os outros. Deus vai deixar os outros e depois Ele vê o que Ele faz. Existe uma outra corrente que diz que ao final Deus salvará a todos. Existe uma outra corrente que diz que ao final, que após a morte as almas são aniquiladas, dizimadas. Então é interessante e importante nós entendermos que existem dois tipos duas partes na predestinação, porque isso nos leva a entender todo o escopo bíblico.
de que haverá uma eternidade e de que esses dois grupos estarão em algum lugar nessa eternidade, na eternidade futura. Ok? Vamos ler alguns textos que vão nos dar bastante elementos para essas afirmações. Daniel 12, 1 e 2. Eu estou fazendo as leituras, irmãos, para nós ganharmos tempo, tá? Porque tem muita coisa ainda para falar. Daniel 12, 1 e 2. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe. Eu quero só o final do versículo 1. Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Daniel escreveu isso, irmãos. Quantos séculos antes de Cristo? Daniel está dizendo aqui que existem dois povos. Um ressuscitarão para a vida eterna e outro para vergonha e horror eterno. Atos 13, 48. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Lucas. Se Lucas escreve em Atos 13, 48, que a palavra foi pregada, e que os ouvintes da palavra, dentre aqueles que ouviram a palavra, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, logo, muitos dos que ouviram não foram destinados para a vida eterna. Correto? Atos 16, 14, é o texto de Lídia, né? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O versículo 15 vai dizer que ela se converteu e foi batizada. Então, Deus abriu o coração dela. Não abriu o coração de todos os que estavam com ela. Se você ler o início aí, vai ver que haviam muitas pessoas ali na beira daquele rio. Atos 17, 32 a 34 é o texto do sermão do último domingo, né? Os irmãos certamente lembram de cor. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disto te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram e creram. Entre eles estavam Dionísio e outros mais. Então, alguns daqueles que ouviram zombaram da pregação e se afastaram. Mas alguns dos que estavam ali creram. Dois grupos. 1 Tessalonicenses 2,16. Primeira aos Tessalonicenses 2,16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Eu quero esse finalzinho aí, ó. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. O que significa definitivamente? Definitivamente. Ok? Então, não há como nós pensarmos numa doutrina que diz que, ao final, todos serão salvos. Uma vez que o texto diz, Paulo diz, que a ira de Deus virá sobre esses que estavam tumultuando lá a igreja dos Tessalonicenses e que essa ira de Deus virá sobre eles de forma definitiva. Eleição, irmãos, alcança aqueles a quem Deus amou e que são herdeiros da glória eterna. Não precisa abrir esses textos aí, não, porque esses textos vão estar falando também a respeito dessa separação. Eu quero me adiantar um pouquinho, senão nós não vamos conseguir nem terminar esses dois versículos. Apenas Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A eleição está aí explicada novamente. Reprovação diz respeito a Deus deixar de aplicar a sua graça especial a certo número de homens, punindo-os por seus pecados e para a manifestação da sua justiça. Então, veja, a graça de Deus, ela é derramada sobre toda criatura.
sobre toda a criatura. É o que nós chamamos na teologia de graça comum. Por isso, chove na minha horta e chove na horta do meu vizinho que é ímpio. Por isso eu tenho saúde, meu vizinho que é ímpio tem saúde. Eu tenho o que comer, ele tem o que comer. É a graça comum de Deus. Mas a graça eletiva de Deus, a graça especial de Deus, essa é para um determinado número de homens e já está fechado. Um determinado número que não aumenta, não diminui, é um determinado número que Deus, nos tempos eternos, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, já separou para si. Ok? Os que são preteridos, os que são deixados nos seus pecados, eles também trazem glória ao nome de Deus. Curioso, né? Curioso porque nós pensamos assim, não, aqueles que são salvos, eleitos, que recebem o perdão de Deus, esses trazem glória a Deus, os outros não. Os outros também, irmãos. Porque a justiça de Deus é manifestada na vida daqueles que aborreceram do seu filho, que desprezaram seu filho. Vamos ler alguns textos que falam sobre essa preterição aí, sobre esse ser abandonado nos seus pecados. Mateus 11, 25 e 26. Vai dizer assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Porque ele quis. Simples assim. O Senhor escolheu alguns, Pai, porque o Senhor quis, porque isso foi do seu agrado. Romanos 9, versículos 13. Romanos 9, versículo 13. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amei Jacó, mas desprezei, não amei, deixei em seus próprios pecados a Esaú. Versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Versículo 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Quem somos nós, irmãos, para questionar os decretos de Deus, né? Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Ainda no versículo 9, no capítulo 9, nos versículos 21 e 22. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um barro para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? O que está evidenciado aqui em todos esses textos que nós lemos é o governo de Deus, a soberania de Deus e a tolice que é nós, humanos, querermos levantar juízo sobre Deus. De que Deus está sendo injusto por não salvar aquela velhinha, aquele velhinho lá da ilustração do início do estudo, e salvar alguém que já matou, que já roubou, que já... enfim. É isso que Paulo está dizendo aqui. Todos nós somos vasos na mão do oleiro. E ele faz aquilo que lhe apraz. Quem tentará... não, é acusação contra nós, né? Vou parafrasear. Quem tentará acusação contra Deus? Alguns atributos de Deus, irmãos, eles são compartilhados conosco. Alguns dos atributos de Deus, eles são compartilhados conosco. Nós também os temos. Por exemplo, a justiça, que foi a que o Gabriel citou. Mas a nossa justiça, ela é afetada pela corrupção do pecado. A justiça de Deus, não. Deus é o justo juiz. Nós, não. O nosso juízo está sempre carregado do pecado que nós carregamos em cada uma das nossas células. O padrão é outro. Então é exatamente isso aí. Eu teria de me fazer Deus, eu teria de ser Deus para entender o padrão da justiça de Deus. 1 de Pedro, não, só mais um aqui em Romanos. Romanos 11, versículo 7.
Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Então veja, irmãos, em vários dos textos que nós lemos, existiam outros, mas nós nem vamos a eles, veja você que existe um grupo que será salvo, um grupo que morrerá nos seus pecados, e que não há injustiça da parte de Deus em separar uns e outros, uma vez que todos mereciam o inferno. Mas existem alguns versículos na Bíblia que nos dão uma compreensão diferente, e que são os versículos base para aqueles que refutam essa graça especial de Deus concedida aos eleitos. Vamos a alguns deles. João 3,16, todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Timóteo 2,14, já foi citado aqui, mas vamos ler. Primeiro vamos explicar o João, né? João 3,16. Deus deu o seu único filho para que todo aquele que... Deus amou o mundo de tal maneira. E aí o argumento é, mas se Deus amou o mundo de tal maneira, se Deus amou o mundo, então Deus salvará todo o mundo. Esse negócio de eleição e predestinação, isso não existe. Deus amou o mundo. Continua lendo o versículo. O próprio versículo vai te explicar e vai te ensinar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ok? Então não adianta nós trabalharmos com um versículo solto, irmãos. Não se faz teologia com versículo solto. Nós não trabalhamos com caixinha de promessa. Sabe aquela caixinha de promessa que você acorda? Sabem o que é a caixinha de promessa? Você acorda de manhã, vai lá, tira um versículo, lê, e aquele versículo vai guiar o seu dia. Aquilo é Deus falando a você. A Bíblia é um texto sequencial. A Bíblia é uma revelação que vai se descortinando diante de nós. Um texto está sempre linkado ao outro. Ok? 1 Timóteo 2,14. Rapaz, a hora está indo embora. Nós vamos ficar 6 anos aqui estudando Efésios. 1 Timóteo 2,14. Não é. É 4, irmãos, perdão. 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja o verso posterior, o verso 5. Veja o verso 16 do capítulo 1, o verso posterior, o versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É essa a condição. Deus deseja que todos sejam salvos. E todos aqueles que crerem que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, será salvo. Ok? Deus não se alegra, irmãos, com a morte de ninguém. Deus não se alegra, não tem prazer na morte do ímpio. Capítulo 1, versículo 16. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, que é paciência, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E apenas a esses. Então nós não conseguimos fazer teologia com um versículo só. Um outro texto que é muito usado, 1 João 4,14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Perfeito. De fato, o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Versículo 15 agora, lê, por favor. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus.
Ok? Ainda no versículo 5. Alguns tipos aí de predestinação, talvez você lendo algum tipo de livro, isso vai aparecer aí na sua frente, só para você saber do que se trata. Alguns teólogos ensinam a predestinação unilateral singular. O que seria isso? Aquilo que eu disse lá no início, de que Deus escolheu alguns para a salvação, mas que Deus não permitiu que ninguém ficasse nos seus próprios pecados. Calbart é um desses. Deus não condenou ninguém. E, de fato, Deus não condenou ninguém. Nós nos condenamos, né? Os nossos primeiros pais nos condenaram. Nós não cremos nessa predestinação unilateral. Nós cremos que a predestinação é uma predestinação dupla. Deus, de antemão, separou um grupo para ser salvo e o restante da massa humana morrerá nos seus pecados. Leia, por favor, aí alguém bem alto, Provérbios 16, 4. O Senhor fez Obrigado, Felipe. O Senhor fez todas as coisas para um determinado fim, e até o perverso para o dia da calamidade, para o grande dia, para o dia do grande julgamento. Ok? Então nós cremos assim. E nós cremos também que a predestinação, ela não é um ato da presciência de Deus. Falei isso lá no início também. O que seria a presciência de Deus? É Deus olhar para o futuro e olhar para o Gabriel e falar assim: o Gabriel vai crer em mim lá no futuro, lá no dia tal, do mês tal, do ano tal. Então eu vou salvar esse miserável. Escreve o nome dele no livro da vida e lá na frente o Gabriel confirma isso. O Gabriel dá razão a Deus. Nós não cremos assim. Nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos que Deus, sem que houvesse olhado para nós, escolheu alguns, amou alguns, e que por conta dessa escolha e por conta desse amor, lá na frente, algum dia, nós creremos nele. Consegue entender a diferença? A presciência ensina que nós temos uma participação nisso, que nós precisamos confirmar a aposta que Deus fez em nós. Entende? E aí nós quebramos a soberania de Deus. Não há nada, irmãos, nada, absolutamente nada, que o homem faz para reivindicar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Não há nada que nós possamos fazer. Salmo 139, versículo 16, vocês conhecem bem esse termo, esse texto, vai dizer que Deus nos conhece ainda sem forma, né? Quando nós ainda não éramos, Deus já nos conhecia e nos amava. Ainda no versículo 5, os cristãos, vamos voltar lá para Efésios, porque agora é o finalzinho do versículo 5. Ainda Efésios, capítulo 1. Para a adoção de filhos. Irmãos, acho que nós vamos ter que parar por aqui. Já são 8h30, 8h29, e o assunto da adoção é muito rico, porque o assunto da adoção vai nos dar mais elementos para nós entendermos a predestinação e a eleição. A adoção vai nos dar mais segurança, mais tranquilidade para entender a doutrina da predestinação e eleição. Vamos parar por aqui? Semana que vem a gente inicia aí a partir do adoção. Pode ser? São vários slides ainda no versículo 5. Ó. Tudo isso aí é no versículo 5 ainda. Para a gente não fazer correndo e nem roubar o tempo de ninguém. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente inicia de onde a gente parou. Ok? Dúvidas quanto ao que foi falado aqui? Alguém tem dúvida menos a Dani? Fica à vontade, estou brincando. Deus, em Cristo, se deu em resgate por todos.
Por isso que nós ensinamos que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. O sacrifício de Cristo cobre a multidão de pecados. O sangue de Jesus é suficiente para salvar a todos que já existiram, existem e existirão. Contudo, ele só é eficaz para aqueles que creem. Aí você volta no versículo 5. Uma outra opção de interpretação desse texto, pastor, é dizer que o todos é todos os crentes. Ele está falando com a igreja. Então, todos os que creem em Jesus é outra possibilidade de interpretativa. Pode ser também. Dani, toda vez que tiver, que você se encontrar com um texto difícil da Bíblia, de difícil interpretação, e são vários, pegue sempre outros textos, porque a Bíblia, ela não se, me ajuda com a palavra aí, ela não se contradiz, entende? Então, quando eu pego um texto como esse, todos, essa é uma das interpretações que ele está escrevendo para a igreja. Uma outra interpretação é que, de fato, o seu sacrifício cobre a totalidade da raça humana. Quando você pega um texto como esse, qual que é a dificuldade aqui? Por que eu não consigo entender esse todos? Vá para outros textos e veja como esse mesmo todos, é tratado num texto que está falando da mesma coisa, do mesmo assunto, ao menos. E aí um vai te responder o outro. Edilene, depois Mateus. Sim. Que me deste do mundo, a oração sacerdotal. Mateus. O versículo 1 do capítulo 2, não porque o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 4, aí está tratando da totalidade da raça humana. Ele vai citar depois reis, autoridades. No caso do versículo 6, entendi o que você quis dizer, desculpa. Tanto em um como em outro, ele está falando mesmo de toda a raça humana, né? E aí vem para aquela explicação que eu dei a respeito da eficácia, né? Não do alcance, mas da eficácia do sacrifício. Por isso que nós complicamos, pastor, às vezes. Não é aquilo, porque quando tem isso aí, com todos aí, a gente às vezes se complica. Veja você, quando nós pensamos, e eu já vou encerrar, tá, irmãos? Quando nós pensamos na adoção de filhos, que é um meio legal, jurídico, talvez jurídico, mas legal certamente, para que esses eleitos confirmem a sua eleição. Correto? É a adoção. Se você é eleito, você precisa ser adotado. Se você é eleito, você tem que ser adotado. A adoção é o passo seguinte. Todos são adotados? Todos são filhos de Deus? Então está respondido o seu todos. Quando a pessoa vai numa casa para adotar a pessoa, cheia de criança. Sim. Ele não adota todo, ele olha. Sim. Entende? Se nem todos são filhos de Deus, se lá em João 17, Cristo ora por aqueles que Deus os deu do mundo, e não por todos do mundo. Ok? Irmãos, eu falei isso aqui no início de Efésios e vou repetir. Calvino, um dos maiores teólogos que já andou por essa terra, disse que a doutrina da predestinação e eleição, ele dava um nome, decreto terrível. Ele falava que é muito difícil de nós entendermos, nós compreendermos. Mas todos esses textos que nós lemos nos levam para isso. Não existe um texto mais clássico, mais claro, mais transparente para a gente lidar com, pelo menos não me vem agora na cabeça, para lidar com predestinação e eleição, com separação, do que Romanos 8. Amei um, odiei o outro. Odiei não,
desprezei o outro. Quando a gente está lendo, né, pastor, também dizer a propiciação pelos meus pecados, mas só não pelos meus pecados, olha, mas pelo do mundo inteiro. Sim. Por quê? Porque a capacidade do sacrifício que Cristo entregou na cruz do Calvário, Adão, que nós chamamos de primeiro Adão, né? Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão, o seu pecado não atingiu todo o mundo, eleitos, reprovados, todo mundo. O segundo Adão, o sacrifício do segundo Adão, alcança todo mundo. Mas ele é eficaz apenas para os que crerem. Ok? Vamos parar por aqui?